Conexão News. Entrevistas, Atualidades. meio ambiente, Empreendedorismo. cultura, Saúde. educação, Esportes. turismo. Editoria Internacional. Paloma Rodrigues, A apresentação: Roberto Monteiro Pinho. Começamos com mais um Conexão News pela Max TV HD, canal 525 da Claro Net, e também no YouTube, @TV Conexão News, no canal do YouTube. Estamos recebendo aqui Kátia Valverde Junqueira, Ô, Roberto, um prazer. advogada, tem aí uma passagem brilhante pelo Judiciário Eleitoral, presidente da Comissão de Cidadania da OAB do Rio de Janeiro, Isso. presta consultoria na área eleitoral, de direito eleitoral, é diretora do Instituto da Advocacia Racial e Ambiental. Então, faz tudo aí, né? Sim, sim. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Sim. do que eu faço parte, porque eu doei lá um livro para a biblioteca, Eu- Muito bom. e tem atuado como diretora e gerente jurídica de empresas multinacionais e é coautora e coordenadora de obras jurídicas, professora e palestrante. Professora, tá mais lecionando? Então, eventualmente eu leciono, eu já lecionei na Veiga de Almeida, lecionei na Santa Úrsula, na Cândido Mendes. Então, volta e meia eu sou convidada O para que dar que é aula. melhor, lecionar ou dar palestra? Olha, eu gosto dos dois, porque eu sou oriunda de uma família de professores, Sim. professores universitários. Eu vi Então, isso na bio. Então, eu acho que isso faz com que esteja no sangue essa coisa de dar aula e de multiplicar o conhecimento, né? Que eu acho que é importante. A doutora ingressou no Judiciário Eleitoral, na Justiça Eleitoral, naquela classe de juristas, né? Juristas. Em julho de 2023, 2018, 18. Depois foi reconduzida sim, para o biênio 2018-2020 isso. e exerceu a função na ouvidoria, né? Eu fui reconduzida, além do primeiro mandato, mais 2 vezes. Então, eu iniciei o meu trabalho na Justiça Eleitoral em 2018 e saí de lá o ano passado, 2025. E nesse período eu tive a oportunidade de ser diretora da Escola Judiciária Eleitoral, Aqui de eu ser tô vendo aqui. ouvidora geral e da mulher, presidente da comissão do combate e enfrentamento do assédio sexual e moral. Então, foi uma experiência muito No positiva. âmbito eleitoral, No âmbito eleitoral, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do tem, Rio de tem Janeiro. isso aí, acesso. Tem, Está em todo tem, lugar. tem. É igual a capivara. É verdade. E aqui até há 2 anos atrás, não, perdão, 2 anos, esteve como ouvidora do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Exatamente. Janeiro. Isso. É bom isso? Olha, é um trabalho muito importante, né? Porque, principalmente no segmento público, em que essa questão da ouvidoria não é algo ainda muito disseminado, eu acho que é muito importante porque oportuniza os servidores a denunciarem eventualmente práticas que não A estejam coisa interna. interna e também nós atendíamos internamente também os eleitores, dúvidas sobre eleições, sobre voto, denúncias, tudo isso também passava pela ouvidoria. Desembargadora, o que é pior para se lidar na justiça eleitoral? Os problemas de primeiro andar, governador, deputados, tudo mais, ou interior com os vereadores, prefeitos. Pode falar a verdade. Olha, na São verdade, 93 municípios, né? são muitos municípios no Rio de Janeiro e realmente a Justiça Eleitoral
ela executa um trabalho muito relevante, né? Porque o voto é um dos principais direitos relacionados à cidadania. Então, é muita responsabilidade para os julgadores lá julgarem, por exemplo, um governador do estado. Eu cheguei a ter oportunidade de julgar o governador, cheguei a ter oportunidade de julgar deputados, vereadores, e, na verdade, cada cargo eletivo, cada candidato, ele está, de alguma forma, relacionado a problemas locais, né? A graduação dos problemas. No caso do governador, são problemas estaduais, no caso de um deputado, também ele é o fiscal ali, no caso do deputado estadual, ou também um deputado federal. E no caso dos vereadores, a questão fica mais localizada, mais pontual. Mas existe uma dificuldade grande também dos municípios do interior, porque, por exemplo, no caso das mulheres, o voto das mulheres, nem sempre é possível se ter uma composição de chapas que cumpra os 30% que são de lei. Cada chapa ela tem que ser composta atualmente por 30% de cada gênero. E existem algumas alegações de partidos e candidatos de que nem sempre é possível ter mulheres interessadas na política. Eu acho que isso é uma situação que depende muito da educação e da própria filosofia do partido, no sentido de estimular que mulheres. Mas geralmente não tem para preencher as cotas. Então, mas aí é que está. Existe uma legislação que estabelece que os partidos têm que usar 5% do fundo partidário para estimular, para promover cursos, estimular a Sim, participação a parte feminina. didática. Então, eu acho que se essa lei, salvo engano, é de uns 5 ou 6 anos atrás, se os partidos entendem que não há mulheres aptas a isso ou interessadas, ele tem que usar essa verba para estimular, para Mas chamar isso aí essas não é mulheres, isso é um entrave. Não vamos botar mulher aqui porque sobra verba para gente. sem dúvida. É, Vamos exatamente. emendar essa lei. Vamos emendar. Doutora Kátia, é, tem um porção de medalhas aqui, eu vou pular, Tem porque senão algumas. acaba o programa. Tem algumas. É, voltando a essa questão da atuação no âmbito da justiça eleitoral, quanto às avança, quanto aos incidentes, as questões que são levadas para esse tribunal, de práticas lesivas à qualidade, a garantia e a segurança do pleito, como compra de votos, Uhum. acho que é o número um, o uso da máquina pública, número dois, me corrija, por favor, Sim, sim, verdade. a captação de votos através de mídia não autorizada, Uhum. né? Quer dizer, pode isso, usando isso, redes sociais, mas não pode isso nas redes Sim. sociais e tal. Eu não vejo como um país grande, em dimensões, população, e uma eleição com muitos candidatos, em muitos estados, né, que são eleições estaduais, não são municipais, mesmo assim, envolvendo todo esse time, né, esse grupo de políticos, assessores, assistentes, colaboradores, chamados até cabos eleitorais Uhum. popular, que eu gostava muito desse tempo, porque não deixa de ser um cabo eleitoral, porque eles seguravam a bandeira, né? E aí veio É, a nomenclatura de a cabo eleitoral, simbologia, né? é a tipologia. E aí, doutora Kátia, eu, como que, por exemplo, um juiz de uma cidade do interior, que é um juiz civil, da área civil, Sim. civilista, trata essa questão eleitoral se ele não é especializado na questão eleitoral? Então, Teria que preparar todos esses juízes dessas comarcas todas, desses municípios todos, para estarem aptos. sem dúvida, concordo Porque o plenamente. flagrante é policial, mas
a formatação inicial, a oitiva para ouvir, depois tem os recursos, vai para o tribunal, porque o tribunal não é um tribunal de fazer oitiva, ele já Sim, não, só recurso. exatamente. Então, eu concordo plenamente com essa dificuldade que existe, porque nosso país é um país continental. Estou certo? Tá certo, com certeza, existe essa dificuldade. Até muitas vezes no norte do país, para uma urna, às vezes, chegar em determinadas cidades, tem que ir de barco. Então existe uma dificuldade. Se existe a dificuldade para chegar à urna, obviamente existe para legislar, para estabelecer uma fiscalização do que está sendo feito. Mas para isso, o TSE estabelece normas, o TSE estabelece as regras Pode básicas. convocar advogados, no caso? Dativos eventualmente, mas não é uma coisa comum. O que acontece é que o Tribunal, Superior Eleitoral, ele tem essas regras, são muito mutáveis, a cada eleição isso muda, se buscando aperfeiçoar, e aí eu vou defender um papel que eu tive dentro do TRE, que foi o papel da Escola Judiciária Eleitoral. Eu fui diretora da escola e nós sempre promovemos cursos para os juízes. É importante Esses juízes municipais. para esses juízes dos municípios do Rio de Janeiro, no caso do TRE do Rio. E eles compareceram? Sim, porque atualmente nós fazemos até em forma virtual, né, por vídeo, então facilita o Sim, comparecimento, o acompanhamento disso. Então é muito importante essa conscientização da importância do magistrado também se informar sobre eventuais modificações, por tudo aquilo que vem acontecendo e acontece em época de eleições, que muda a legislação para que ele possa estar realmente a atualizado. senhora fala bem. É Obrigada. professora mesmo, né? Ah, Tá obrigada. no DNA, né? Tá no DNA, tá no sangue. Mas, doutora, voltando a essa questão em foco de que a gente está tratando, e como é que fica a pauta do juiz com os problemas que ele já tem? Aí chega na época da eleição, que são 90 dias antes, já começa, bumba. É. O que acontece? Eu sempre acompanhei Senão não isso. trava, não, aí não resolve, Então, ou faz assodadamente, aí sai de qualquer jeito. não, não, não. Isso não. Por quê? Vou Por explicar favor, por quê. explica melhor para o nosso telespectador Aham, que está atento aí, quer saber, porque ele que vai exercer a cidadania, do direito de poder exatamente. A última eleição teve uma abstenção enorme Uhum, por causa dessas coisas que, se o eleitor não estiver esclarecido, ele não tem ânimo, porque a multa é pequena, ele prefere sim, pagar a verdade, multa e não ir verdade. votar. Mas sobre isso, o que acontece? Quando um juiz ele vai ser designado por uma junta eleitoral, ele, na verdade, ele se candidata. E um dos requisitos para ele conseguir ser nomeado para essa junta eleitoral é ele estar em dia com os processos da vara Sim, eu civil conheço bem, que dele. eu já fui de um tribunal. Exatamente. Então, ele tem que ter produtividade, ele tem que ser um juiz ágil, ele tem que trabalhar bem na Mas ele sua. recebe substituto, Não, fica assistente, normalmente, às vezes, um substituto, mas nem sempre acontece ele isso. não pega a doc da própria vara. Não, não, não. Então, tem uma estrutura lá de cada junta eleitoral. Tem as pessoas que Sim, trabalham, mas aí é para carimbar papel. mas apoiam também, tem o assessor. Conheço bem essa. Enfim, então o que acontece é que esse juiz, por ser uma pessoa que desempenha bem a sua função natural, né, da onde ele naturalmente atua, ele então estaria apto a atuar na junta eleitoral. E é esse critério que é utilizado. Se ele for um juiz que tenha muitos processos pendentes em aberto lá, ele não vai entrar. E aí a cidade fica acéfala. Ou agrega outra vizinha, outro município vizinho, como é que funciona? Porque se ele não vai atuar, ele é o juiz da vara, Não, 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 não. Ele não vai atuar caso ele tenha essa quantidade de processos pendentes, mas seguramente outro juiz mas vai a atuar maioria ali. tem, viu? Olha, Mas a maioria tem. até onde eu conheci o assunto, que não foi em profundidade, Eu claro, conheço algumas cidades aí que é uma penúria. é. Estão marcando audiência para o ano que vem, Ah, 2027.
Ah, mas aí é um trabalho da vara, eventualmente, por exemplo, uma vara civil, Serventia, tá? serventia dele. É. Aí eu não sei o A critério. serventia da Justiça Eleitoral me parece que não destoa muito da civil, não. Aquela questão burocrática, aquela morosidade para decidir, coisa meio engessada. Olha, A gente que é jornalista, a gente tem esse olhar crítico, sim, sim, que é o que o povo precisa. sim, sim. Eu vejo que ele, esse jornalista não viu, meu Deus, estamos perdidos. Ainda salva, somos o quarto poder ainda, né? Não queremos ser Uhum. rebaixados. Então a gente procura ser coeso, Não, e ter estão afim. completamente certos, porque vocês têm esse papel de Porque o Max falou, defender. não vai espetar minha amiga, não, porque a Kátia não é, é espetável. Não, não, fique tranquilo, entendo perfeitamente. Mas a minha experiência me mostra e me faz entender e compreender a justiça eleitoral como uma justiça muito ágil, inclusive, E necessária. e necessária, com certeza. E os funcionários são, assim, funcionários que conhecem aquele tribunal, É porque só trabalha nisso. só trabalham nisso, só trabalham nisso. Então, assim, é claro, Ou existem. seja, é um direito só. É, Enquanto que na civil, viu, telespectador? Na civil, ele trata de todos os assuntos, sim, são várias família, matérias. só não trata crime que são mais especializados. Mesmo assim, Uhum. né? Exatamente. Então, por isso, talvez exista uma agilidade muito grande. Porque em épocas de eleições, por exemplo, os advogados têm prazos muitas vezes de 24 horas. Então, a Sim, agilidade tem que ser muito e tem que grande. ser, porque tem aquele calendário estreito Sim, e o sim, tempo é corrido. é verdade. Para encerrar o primeiro bloco, que depois nós vamos dar uma, vamos para, que tem no futebol, como é que chama? Segundo tempo. Não, aquele intervalo que eles param o jogo para, caso está muito calor, não sei o quê. Uma pausa para tomar água, etc. Aham. E a gente volta para o segundo tempo com essa resposta aqui. Qual é o maior problema que a senhora enxergou na Justiça Eleitoral no período que a senhora lá esteve? Na volta, falamos sobre o assunto. Voltamos com Conexão News, aqui pela Claro Net, pela TV Max, canal 525, e pelo YouTube, @TV Conexão News. Estamos com a desembargadora, doutora, advogada atuante. Inclusive, estou achando aqui, doutora Cátia, que a senhora trabalhou com um projeto de pessoa com deficiência, Sim, sim. né? E foi eleita, inclusive, classificada aqui entre os 100 advogados mais admirados do Brasil em 2016, Isso, 10 anos atrás. E isso. agora é o quê? Não é mais admirada, é o quê? Hiper admirada. Ah, eu espero continuar sendo, né? A gente evolui, né? A gente evolui, mas eu espero continuar sendo. Nossos cabelos vão ficando brancos, a gente vai ficando cada vez mais Não, os meus inteligente. não, os meus não. O meu ficou todo branquinho, ó. E essas questões aí que surgem no andamento das eleições, elas são às vezes até tóxicas, né? Coisas muito, sim, que parece arame farpado que está pegando, né? Qual foi o problema pior que a senhora já enfrentou? É, assim, eu acho que todos os processos, eles são de grande responsabilidade. E uma coisa que eu aprendi nesses 3 mandatos na Justiça Eleitoral foi como é difícil prestar jurisdição, como é difícil prestar justiça, mas como é difícil julgar, né. Então cada processo tem sua peculiaridade. Claro que existem alguns processos com maior dimensionamento, né, maior impacto. Por exemplo, eu participei de julgamentos e que poderiam gerar um afastamento de autoridades, né, no exercício do executivo, enfim.
Mas eu acho que é um aprendizado, foi tudo um aprendizado. Aí quando surgem as liminares, né? Ah, sim, 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 sim. Porque de fato, num processo dessa magnitude, existem situações que você não pode simplesmente afastar um governante, alguma coisa com base em indícios, né? E o impacto de um afastamento, a realização, às vezes, de uma nova eleição, os custos disso, também são questões que você tem que observar. E você tem que observar se a vontade do povo, em última análise, está sendo respeitada, né? Agora, eu tive situações na justiça eleitoral também, em que eu busquei muito lutar pela participação feminina, porque nós temos praticamente 90, Precisa muito, doutor. pois é, Precisa muito mesmo. nós temos praticamente 94 anos desde do Código Eleitoral de Instalou a 32, justiça eleitoral. é, o que foi o código promulgado por Getúlio Vargas, que acabou dando à mulher o direito de votar e ser votada, e Merece. ainda hoje nós temos que debater isso, por quê? Porque as mulheres representam 52% da população e 52% do eleitorado, aproximadamente, e o percentual de vagas ocupadas pelas mulheres nas casas legislativas, quando muito, chega a 18%. A senhora quer chegar, vai ter uma novidade, vai gostar. A advocacia no Brasil hoje está chegando a 54% feminina. Parabéns. Obrigada. Então não pode reclamar. Não, não. Mas na eleitoral o índice é muito baixo, né? Sim, sim. Por exemplo, na Câmara, dos Deputados, é algo em torno de 18%, e no Senado, algo em torno de 15%. E, por exemplo, em termos municipais, há câmaras de vereadores que não têm uma única mulher no Brasil inteiro, né? Não Ex- existe nenhuma vereadora, Existem câmaras municipais onde sequer uma única mulher a maioria. participa. E a totalidade é de homens. Então, assim, fica muito difícil para o segmento populacional das mulheres de gênero feminino, que esses legisladores, esses políticos eleitos, eles compartilhem das mesmas preocupações que o segmento das mulheres tem, né? As mulheres sabem suas dores, sabem realmente as suas dificuldades cotidianas. Então é importante que a gente tenha representantes mulheres nas casas legislativas para que as políticas públicas sejam formatadas, em benefício também desse segmento da sociedade. Tá vendo esse barulhinho de helicóptero? É o pessoal executivo chegando para suas mansões, seus condomínios de luxo. De manhã sai, agora volta. Mas o barulho não interfere no nosso Ah, que bom, diálogo aqui que da bom. entrevista, tá? Mas é gostoso, né? Interessante. É assim, nós estamos ao vivo aqui no Campo Olímpico de Golfe, né? Isso aqui atrás, aqui é tudo. Isso aqui não é painel, não é display, não é template, não é nada disso. Isso aqui é real, real, gente. Olha que maravilha. Para lá está o Recreio dos Bandeirantes, que já estão subindo os prédios lá, edifícios enormes. 10 anos atrás eu não se via aquilo que eu estou vendo aqui. A barra cresceu muito, É né? lindíssimo aqui, realmente. Nós temos um grupo, eu quero convidar a doutora a fazer parte do nosso grupo aí, chamado Núcleo Duro, para emancipar isso aqui. Ah, Isso aqui bastante. merece virar uma cidade, não merece? Ah, sim. Acha? Com certeza. Mas vamos lá, vamos para o nosso foco. Como é que a senhora está vendo esse quadro eleitoral com o Brasil dividido, praticamente dividido mesmo, né? Porque a diferença de voto para um para outro, na última eleição, dos dois candidatos, foi de 1 milhão e pouco. É verdade. Para o pleito de 4 de outubro deste ano. Então, eu tive a oportunidade de participar realmente do pleito, 22. presidencial anterior, né, em que realmente havia essa polaridade
né? E até o último minuto ainda não havia uma definição de quem seria o presidente eleito, presidente da República. E para essas eleições, eu vejo o mesmo quadro, né? Eu acho que o Brasil realmente tem aí uma situação de polarização, de divisão, e eu acho que caberá aos membros do TSE, do TRE, com bastante habilidade, estabelecerem E as regras. tranquilidade, né? Como? E tranquilidade. Não Tranquilidade. resolver assodadamente, Não, não. né? Eu julguei numa justiça trabalhista e eu sempre puxava o freio de mão. Na minha época era um assessor jurídico e um assistente que era um funcionário da, do gabinete, que era mais preparado, que integrava a equipe. Eram 3 pessoas, eu e mais 2. Eu nunca agi sozinho, mesmo com voto para fazer leitura, de voto de relator e tudo. Eu estudava junto com os dois, no meu gabinete, na minha sala, dentro do gabinete, como eu ia encarar a minha pauta de 10, 15 processos que eu ia para a sessão. Uhum. Nunca, sabe, saiu, não, eu vou inventar aqui, vou inovar. Prestar jurisdição não é uma coisa fácil. É erudito, né? E quem está lá com a caneta tem que ter a responsabilidade do que vai determinar, porque a gente está lidando com vidas, com interesse, inclusive com interesse público, né? Nós estamos falando, no caso da Justiça Eleitoral, de eleições que vão definir quem vai ficar à frente, às vezes, de uma oportunidade de legislar, de estabelecer uma política pública em prol da população. E eu acho que nós estamos precisando muito de pessoas sérias nessa condução política do país, né? Nós estamos realmente precisando de regras muito claras, transparência e que o povo também usufrua A disso, senhora, né? a senhora, tempo que esteve aí, falou de 22, acha que a nossa justiça eleitoral era de punibilidade ou ela mais de botar panos mornos? De botar panos quentes. Mornos. Não fala quente, mornos. Não, eu acho que a justiça eleitoral ela tem uma natureza assim de justiça muito efetiva, né? Eu Salomão não, eu vou falar pela minha. grita, vou cortar a criança ao meio. Não, não corta. Então a senhora é a Não, mãe. não, eu vou falar pela minha postura como magistrada, como desembargadora da Justiça Eleitoral por 3 mandatos, né? Eu sempre ficava muito preocupada com as questões, com as consequências e de fato, dar uma decisão, dentro dos conceitos de justiça que eu tenho, porque o juiz tem isso, né? O juiz tem essa coisa do foro íntimo dele entender que determinada decisão é a mais justa. E eu tenho a minha consciência nesse ponto muito tranquila, porque todas as decisões que dei, inclusive como voto Mas a senhora não vencido. me falou do caso mais emblemático. Qual foi? Eu perguntei. Não precisa Qual? citar nomes, não, só o como foi que aconteceu. Que Do, caiu no seu colo, a bomba, para do, julgar. do governador. Foi? Aconteceu, né? E aí? Aconteceu. Não, realmente foi um caso Eu até sei, eu bas- sei. bastante emblemático e de grande Na época da responsabilidade. pandemia, né? É. E eu entendi que ali as provas não levavam ao que se buscava, a denúncia do Ministério Público, e votei muito consciente de que estava votando em linha com O MP instruía bem vocês, não? os processos. Sim, o Ministério Público Eleitoral, em regra, ele instrui os processos com as provas existentes, né? Hum. Agora, nem sempre as provas são provas que realmente sejam robustas, né? E para a gente condenar muitas vezes um político que já está exercendo o cargo, é importante que as provas sejam robustas. Do contrário, a gente pode estar desrespeitando o voto das milhares, dos milhões de pessoas que alçaram aquela pessoa
aquele cargo público, né? Eu já conheço alguns juízes eleitorais e até ministros do Tribunal Superior Eleitoral, conheço dois. E um deles, aqui no Rio, num evento, até na Escola de Magistratura aqui da Justiça Estadual, nós sentamos próximo, ele perguntou o que eu fazia e tal, começou a conversar comigo. Estava meio entediado o negócio lá e estava muito afim de prestar muita atenção lá. Ele falou para mim, Roberto, eu não vejo luz no fim do túnel. Não se anime, não. O povo não é educado para entender isso. A senhora concorda? Olha, eu acho que realmente a gente precisa conscientizar a população. Eu acho Começando que, pelo hino nacional, né, doutora? verdade, nós tivemos aí o nosso campeão medalha olímpica nos Jogos Inverno. de Inverno, que apesar de não ser, me parece que um brasileiro nato, eu não sei a nacionalidade dele, mas que cantou o hino Foi, nacional, foi. né? Enfim, então eu acho que cidadania passa por aí, pelo Isso, exercício isso. dos direitos, pela consciência dos direitos, e não só dos direitos, das obrigações que o cidadão tem também com a sua nação, né? Eu acho que realmente a gente precisa incentivar a cultura cívica, eu acho que a gente precisa incentivar a cultura da cidadania na população, a consciência da importância da população não só ter direitos, mas ter as suas obrigações, né? E ao contrário dessa pessoa com quem você conversou, eu sou esperançosa de que a gente tenha, em algum momento. Mas isso vem de cima para baixo ou de baixo para cima? Olha, eu acho que tem que começar, se a gente não está satisfeita com o status quo atual, né? A gente precisa começar de baixo. E, Mas quando, não é- tem a caneta. e aonde que a gente Mas começa? embaixo não tem a Mas caneta. aonde que a gente começa O nisso? juiz Acó, o juiz de origem, tá? Ele some a partir dos tribunais superiores, chegando até o STF. Mas aonde que Eles desaparecem. aonde que a gente começa a mudar Por as um mero coisas? serviçal lá que. A gente começa com o voto. A gente começa em colocar alguém que a gente confia para legislar, alguém que a gente confia para estabelecer políticas públicas. Então, acho que, por isso que eu sempre digo, a importância Acho do que voto. nomeia é o presidente, no caso. Ou então o governador. Ou então o prefeito. Os Mas, procuradores são escolhidos pelos prefeitos mas eu digo que estaduais a também. partir do voto nós conseguimos mudar Ah, pessoas que tá. legislem e que possam mudar até situações que hoje nós não Doutora, eu concordamos. a senhora conhece também, né? Citamos o nome aqui na conversa, aqui fora da, Em da off. entrevista. Eu conheço um que se elegeu deputado federal, chegou a senador, foi cassado, respondeu um processo aí, que ele contou para mim, mais as pessoas ali da intimidade, de que ele fazia o seguinte: ele dava um sapato, mandava um pé, e depois da eleição, se você não votar em mim, eu não te dou outro pé. Ah, é o voto de cabresto, É né? um voto estranho pra caramba, mas ele fazia isso lá pelo buraco lá do norte, lá daquele lugar lá. Uhum. Mas eu acho que a gente está mudando, a gente está começando aos poucos a mudar isso. A internet está prestando esse serviço para mudar? Eu acho que a internet, a própria inteligência artificial, muito embora a inteligência artificial seja um risco também, né, para campanhas fake, para Mas naquela informações história que eu contei para fake. a senhora, não foi risco, não. Que foi verdade. Então eu acho que a internet ela democratiza a informação. E quando você democratiza uma informação, eu acho que é importante para que as pessoas compartilhem a realidade que se está vivendo e que existe, né? E até mesmo para estudo, para consciência, para você saber o que que é cidadania, o que que são seus direitos, o que que são suas obrigações. Eu acho que a internet vem realmente a favor da população.
Basta a gente ter senso crítico, basta a gente saber como utilizar, A né? senhora usa a inteligência artificial às vezes? Às vezes uso, sim. A senhora já derrotou a inteligência artificial? Eu acho que o grande A desafio. senhora derrotou ou não derrotou? Não, aí eu vou Derrotou ou explicar. não O derrotou? grande desafio é fazer um prompt muito bom. Não, tá, mas a senhora derrotou ou não? A inteligência artificial chegou a pedir água para a senhora? Para por Não, aqui? não, não. É, eu, quando deu 1 hora e 42 minutos cravado, que eu vi ali no computador, eu falei, caramba, eles me chupando informação pra caramba, gostamos muito disso, é isso, isso, isso. Parabéns, excelente. Isso, isso, isso. Aí chegou uma hora que eu digitei lá, não estava oral, estava por áudio, estava digitando. Os senhores estão tirando muitas informações e estão dando poucas informações. Vamos parar por aqui? Ah, que pena. Isso é importante para nós. Podemos lhe contactar? Não, eu que faço contato. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Olha, Estava 1 hora e 42 minutos ah, me chupando as minhas informações todas. você foi a inteligência natural deles, eles Eu são fui a fonte, inteligência né? artificial. Aí, aquele dia, não tem muito tempo não, tem uns antes do final do ano, eu entendi o que que era realmente a inteligência artificial. Isso é bom, telespectador, que você saiba que eles precisam de você. Eles precisam mais da sua informação para subsidiar o que eles já têm de informação nesses temas, nessas perguntas. Se você for por exemplo, floricultor, um botânico, for um ambientalista, eles vão te explorar nesse nicho para subsidiar as matérias que eles vão fornecer para as pessoas que vão fazer as perguntas. Nós somos a fonte. Tá. Nós somos o algoritmo deles. Aham, A senhora é o algoritmo. Eu sou o algoritmo. O Marcos é o algoritmo. aham. Né, pastor? Todos nós somos algoritmos da inteligência, né? Mas vamos prosseguir aqui. Uma coisa que eu acho sumariamente importante. São duas coisas que eu até aventei na primeira parte que a gente ia perguntar, né? Sobre o pleito deste ano, uma pergunta muito independente, tranquila, a senhora é tranquila para responder. E o voto do menor de 18 anos? O que que a senhora acha? Entre Então, 16 e 18. então, eu acho que Ele é espontâneo, é voluntário, não é obrigatório. sim, sim. E aí eu acho que a internet ganha uma importância muito grande. Por quê? Porque hoje em dia esses jovens estão muito antenados nas redes sociais, em tudo que se transmite pela internet. Mas sabe quem manipula as redes sociais? Os doutrinadores. Uhum. Esse jovem, muitas vezes, ele está fazendo curso vestibular para entrar para a faculdade. E ali dentro dos próprios cursos, os professores doutrinam para determinados interesses políticos. Uhum, uhum. Eu como Isso é universal, tá? Não é só no sim, sim, Brasil, sim, não. sim. Eu como diretora da Escola Judiciária Sim. Eleitoral, eu sempre promovi eventos para informação dos eleitores de forma geral, não apenas para esse segmento de 16 a 18 anos. Porque muitas vezes o cidadão ele não tem o conhecimento, porque o linguajar jurídico ele não é acessível para uma E eles não são população. afetos. Essa Pois é, conversa pesada, eles não. pois é. Então eu criei na época como diretora da escola uma um evento periódico pela internet em que eu entrevistava também, eh, pessoas que expert em matéria eleitoral, para que eles de alguma forma traduzissem questões de interesse da população para um linguajar mais tranquilo, uma explicação mais corriqueira, né, para que as pessoas entendessem melhor. Então eu acho que é importante a internet, claro, porque essa é a informação que está mais próxima hoje em dia do jovem, O tempo todo, né? o tempo todo, mas por outro lado, esse jovem pode também saber que a justiça eleitoral, as pessoas que ficaram lá no tribunal, a atual gestão da escola, com certeza está trabalhando para difundir informação Eu já escrevi uma sobre matéria isso.
que a Justiça Eleitoral é a rainha das justiças. Gostou dessa? Gostei. Realmente é uma justiça Ficou que arrepiada, né? uma Mexi com o justiça que teu... muito me orgulho de ter integrado. Uma justiça séria, uma justiça que conduziu de forma bastante Mas justa. já chapuletei também. Exatamente. Mas eu que já integrei os quadros da Justiça Eleitoral, eu muito me orgulho de ter participado. É um quadro de servidores muito É, competente, muito sério. E eu tive o privilégio realmente de participar de momentos importantes da Justiça Eleitoral. doutora Kátia Junqueira, mais conhecido como Kátia Junqueira. Isso. A senhora é muito brilhante. Obrigada. Estou aqui tateando para perguntar, para não levar uma chapuletada. Só que dita na urna eletrônica ou no voto de papel? Assim, Então, no popular, tá? Voto de papel é o voto sim, sim. escrito. Nesses 3 mandatos na Justiça Eleitoral, tudo que eu ouvi sobre urna eletrônica levava e leva à confiabilidade da urna eletrônica. Existe um processo da Justiça Eleitoral que tem o código-chave, eles abrem ah, os trabalhos para que auditorias sejam feitas, membros do Ministério Público E acompanhem quando isso. foge com código-fonte? Cadê? Como? Quando joga o código-fonte na lagoa. Bom, aí eu não, não é muito meu conhecimento, Mas também mas queimavam os papéis dos votos, né? Também, né? e aí a questão, comparando o voto na urna eletrônica e o voto em papel, né? Para agilidade, o voto eletrônico é melhor. Sim, existem vários países também que já adotam, a exemplo do Brasil, o voto eletrônico, a urna eletrônica. E assim, até hoje, eu confesso que apesar das críticas que eu ouço ao voto eletrônico, à urna eletrônica, eu não consegui ver nenhuma prova que pudesse dizer o seguinte: não, não é confiável. E por outro lado, existe na época do voto em papel, né, se a gente for comparar, as famosas urnas grávidas, né, Com voto dentro. com voto dentro, existe aquele famoso Aí eu peguei na época. escândalo da Proconsult. Fui vítima desse. Pois é. Então, assim, eu entendo que Só comparando, tá falando escândalo, não, escruncho, né? foi uma situação Brincar complicadíssima na com época. voto de confiança do cidadão eleitor que foi um desafeto, né? É, foi uma situação muito complicada. E aconteceu por conta de se ter um voto em papel. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o assunto, eu não conheço a parte de auditoria, a parte, de Aí transcende, informática. inclusive passa a ser criminal, né? Essa questão, né? Uhum, é, Isso é uma coisa muito séria, que tem muito séria. perícia, Exato. envolve. Isso vai depender, eu acredito que o empenho dos interessados, e tem como reivindicar, é que conta. Agora, o deixa para lá que é um problema. Eu acho que qualquer processo ele pode ser aperfeiçoado, né? Eventualmente, se a Justiça Eleitoral entender que esse processo, ou os próprios cidadãos entenderem que esse processo poderia ser aperfeiçoado, eu acho que não custa se Doutora, analisar isso. eu tenho 2 computadores em casa. Computador, tenho 2 notebooks. Eu jogo, faço um teste, eu jogo no meu computador qualquer coisa, estão abertos nos 2 notebooks e no outro computador. Porque eu uso um canal chamado List, que é Mail List, ele vai para lá. Seja anexado, seja no corpo do e-mail, seja no Word, seja no PDF, seja em qual programa for, qual aplicativo for, estão lá nos 4. Se o voto eletrônico for computado simultaneamente quem está fiscalizando
e ele está computando ali, não tem como ter alteração, doutor. Agora, ficar uma coisa, uma caixa preta, um negócio fechado, que ninguém entra, bota 10 seguranças em volta, Forças Armadas, tanque de guerra. A urna eletrônica, quando eles fazem testes, Tem que né? democratizar o sistema eletrônico. E eles têm esse teste de integridade da Isso é urna, antes de botar. a zerésima, que é um relatório emitido antes do início da votação para se confirmar que ali na urna não tem voto nenhum. Enfim, então o que eu tenho de informação é que o processo é completamente confiável. Inclusive, como diretora da escola, eu promovi na época, porque nós estávamos, inclusive, próximos das eleições presidenciais na ocasião, e muito se falou sobre urna eletrônica naquela época, né? E eu fiz um evento com servidores do TRE e todos eles garantiram a confiabilidade da urna. A senhora vai me dever outra entrevista. Mas quando estiver no olho do furacão, Ah, é? lá na frente, Ah, então tá bom. tá bom? Posso Será um contar? prazer, será um prazer. Olha, muito obrigado Eu que agradeço. pela Parabéns aí pela sua sua participação, condução. tá? Nossos telespectadores com certeza gostaram dessas informações. Gente, terminamos aqui mais um Conexão News pela Max TV HD 525 da Claro Net e também no YouTube, né, @TV Conexão News, sempre aos domingos às 22h30 e às terças às 23h40. Muito obrigado a todos e até lá. Um abraço.